bem-vindos ao podcast Vem Pro Casulo. Hoje é o nosso primeiro episódio e eu trouxe uma convidada muito especial, que além de minha amiga, ela é referência em imagem e posicionamento nas redes sociais. Eu tô aqui com a Má Pereto. Seja bem-vinda, Márcia. Olá, gente. Muito obrigada por esse convite, Thay. Você sabe que eu sou grande fã do seu trabalho, de toda essa entrega de conteúdo que você vem, trazendo para as redes sociais, um conteúdo muito necessário para toda a nossa geração. Então, sabe que eu tenho um carinho pessoal por você e também uma grande admiração. Muito obrigada. E vamos lá para esse bate-papo. Eu tô bem ansiosa, gente. A gente não fez roteiro, então acredito que o papo vai fluir. Vai fluir e acho que vai ser muito valioso. Márcia, a gente se conhece já há um bom tempo, né? E a gente é parecidas em alguns aspectos. Fala aí, quem é Má Pereto? Ai, gente, já começou com uma pergunta super difícil, né? Elas são psicólogas, né? Aquelas perguntas assim, aquelas que vem com um soco no estômago. Mas assim, é complexa essa pergunta, porque a gente acha que a gente consegue se definir em pequenos termos, né? E eu vejo assim o quanto eu mudei nos últimos anos. Então, se eu for olhar para a Márcia que ela é hoje, ela é totalmente diferente da Márcia de 2022 e muito diferente da Márcia de 2021. Mas hoje, se eu fosse me definir por uma palavra, Thay, com certeza seria te dizer que eu sou uma mulher inquieta e obstinada a evoluir, obstinada a vencer, a crescer, a me desenvolver. Então, eu me defino como uma mulher inquieta. Essa minha inquietude é que me trouxe até aqui, então acredito que ela é uma boa definição. Sabe que eu tenho um pensamento e acredito que pela tua inquietude você vai concordar com ele, que a pior coisa que poderia acontecer com alguém seria ela se acomodar à sua realidade. Você veio de uma realidade totalmente diferente dessa que você vive hoje, né? Hoje você é uma mulher, já era, mas hoje ainda mais uma mulher referência, uma empresária de destaque, né? Você tá morando em Itapema. Como que foi, assim, da Márcia, da infância até onde ela chegou hoje? Então, Thay, olha só, é que é tão... Eu poderia passar aqui um podcast de 12 horas contando a minha história. Você já sabe bastante pedacinhos aí íntimos da minha trajetória de vida, mas, enfim, vou tentar resumir. A minha realidade é totalmente diferente, 100%, né? O contexto de vida que eu vim foi um contexto de vida muito limitado, sofrido e de muita restrição. Restrição de moradia, restrição de alimentos. Então, assim, passei por muitas dificuldades praticamente precárias, né? Então, se eu for olhar hoje para tudo que eu quero ainda construir na minha vida, eu penso, nossa, não sou nada. Mas se eu for olhar para trás, de onde eu vim, eu vejo o quanto eu construí, o quanto eu me desenvolvi e o quanto eu mudei da minha realidade, né? E isso com base nessa minha inquietude, assim, eu sempre fui uma pessoa inconformada, né? As pessoas ao meu redor falam, você sempre quer mais, você sempre quer alguma coisa. Eu sou inconformada, né? Então, eu vim de um contexto de vida muito limitado e eu precisei, eu agradeço aos sentimentos ruins que eu passei, porque foram eles que me fizeram sair daquele lugar. Então, eu acredito que o medo, a frustração, todos os sentimentos negativos eles se tornaram uma mola propulsora para que eu saísse daquela vida, né, de comodismo, assim, que a minha família já vinha levando há muitos anos, né? Então, já vinha uma geração da minha mãe, do meu avô, da minha avó, né? Eu nasci em Seberi, pertinho de Frederico, e morei em diversas cidades do Rio Grande do Sul. E assim, a gente morou muito tempo, né, junto com o Movimento Sem Terra. Então, a gente morou embaixo de lona, morei nesses aterramentos, assim, então era uma vida muito sofrida, né? Eu lembro de brincar na rua, pedir comida para caminhoneiro, era um contexto que a minha família já vinha de mudanças, muitas mudanças. A gente morava em diversas cidades, a gente ficava 2 meses aqui, pegava caminhão, ia para outro lugar, e eles já estavam acomodados naquela realidade. E eu não queria de jeito nenhum viver daquela maneira. Mas ao mesmo tempo era a realidade que eu tinha, né? Era que eu conheci, era o conhecido pra mim. Então, como que você faz pra sair de algo que tu conhece,
que a tua mãe já vem, que os teus avós já vêm, e aí rompe um padrão de comportamento, né? Então você foi os sentimentos negativos que eu tava vivendo. Então eu agradeço muito aos sentimentos ruins que eu passei, que foram eles que me jogaram pra fora daquela vida, né? Não, e a tua história, o teu buraco, o teu casulo, eu costumo dizer que o casulo ele é um lugar desconfortável, né? A gente tá ali, a borboleta tá passando por transformações, então tu não sabe o que vai sair dali, né? Quando tu tá no casulo, tá ali fechado. Então, ele é um impulso, todas essas vivências negativas, esse medo, foram impulsos e que bom que você conseguiu, né, utilizar desse impulso, porque tem pessoas que deixam o medo paralisar. Uma das alternativas que eu acredito que nós podemos usar quando a gente está nesse lugar, como que faz para romper esses padrões? É você, hoje em dia, graças a Deus, se tem acesso a muita informação, à internet, é você se conectar com pessoas que estão onde você gostaria de chegar. Na tua época, tu tinha alguma referência, assim, que te inspirou? Então, eu tava pensando, enquanto eu via a tua fala, eu tava pensando assim, poxa, isso hoje a gente consegue fazer muito natural, porque a gente tem uma consciência ativada. E acesso, né? Acesso à informação, mas na época não tinha, né? Então, assim, minha primeira referência de pessoas foram as minhas professoras. Eu sempre fui uma péssima aluna. Nunca gostei de ir pro colégio porque foi um ambiente hostil pra mim. Porque eu sempre era a menina que vinha com a roupa de doação, tinha material da prefeitura, tinha aquele livro que já tinha sido usado. Eu passava muita dificuldade até chegar na sala de aula. Então, hoje eu posso dizer assim, eu tenho bloqueios ainda de aprendizagem que eu tento romper por causa da minha experiência com a escola. Mas a minha experiência na escola foi onde eu tive o contato com essas referências que você acabou de falar. Então, a professora, eu lembro de uma diretora de uma escola que eu olhava pra ela e eu pensava, quando eu crescer eu quero ser igual a essa mulher. Porque ela dirigia o próprio carro, ela tinha uma vida, ela tinha filhos, ela era casada. Então, a minha mãe nunca se casou. Eu tenho 9 irmãos, 3 irmãos por parte de pai, 6 irmãos por parte de mãe, né? Então eu vivenciei junto com a minha mãe, né? Hoje eu tenho um entendimento e aceitação sobre a história dela, né? Mas eu sempre vi aquela mãe muito sofrida, tentando um relacionamento, tentando formar família que não conseguia. E aquela diretora pra mim, inclusive, essa diretora ela foi crucial, assim, pra eu olhar pra ela e ver, nossa, eu quero ser essa pessoa, né? E uma referência legal que eu tive na infância, que às vezes eu conto nos meus treinamentos e durante as minhas assessorias, é o quanto a fotografia ela tem poder de mudar e fazer toda a vida que eu levo hoje, que eu tenho, as possibilidades, viagem, tudo, meu relacionamento, tudo ele foi co-criado por mim. Mas eu precisei ter ali um mapa mental, sabe? Eu precisei ter Teu acesso. Sabe o que virou a chave na minha vida? A revista da Capricho. A revistinha da Capricho era algo que a minha mãe conseguia me presentear todos os meses. Eu recebia um pequeno valor durante um tempo, assim, que meu pai ajudou. Eu não lembro se era R$90, R$50 que ele ajudava. E a minha mãe, a gente morava no interior, ia pra cidade e ela comprava pra mim a revista da Capricho. E era a minha rede social da época, né? Então não tinha influenciador, não tinha computador, não tinha televisão, mas eu tinha aquela revista. Então eu devorava e fazia aqueles testes, eu olhava aqueles desfiles, aquelas referências, e eu comecei a olhar pra aquela revista, pra aquelas fotos que eu via ali e pensar, eu quero ter essa vida, né? Eu quero ter isso. E essa mulher que foi minha diretora da escola que me deu, assim, vários insights do que eu poderia ter uma vida diferente. Eu não sabia como que seria ter, entendeu? Eu não sabia como que eu iria chegar lá. Mas que era possível porque tu Era possível porque eu tive uma referência e outra. Eu tinha nitidamente certeza absoluta do que eu não queria. Então, o não pra mim, os sentimentos ruins, eles foram muito melhores, né? Na verdade, porque eu não tinha muito sentimento bom. Eu não vivia, assim, aqueles momentos de extrema felicidade quando eu era criança. Eu não lembro de me enxergar alegre. Eu não lembro. Eu sempre fui uma criança muito preocupada por causa da condição de vida que a gente veio. Então, era um estado de sobrevivência o tempo todo. E aí, então, eu sabia o que eu não queria. Isso já estava bem definido. Eu não quero ter que me mudar o tempo todo. Eu não quero ter que passar dificuldade, passar restrição, nada. Eu sabia o que eu não queria.
É muito legal essa fala, porque é uma construção, né? É uma construção você sair de onde saiu e chegar aonde você chegou. E a gente só consegue acessar coisas quando a gente conquistar coisas quando a gente conhece, né? Você veio de uma realidade e era aquilo que tu conhecia, então tu precisava utilizar dos recursos que você tinha. E hoje em dia a gente tem muito acesso, né? Acesso à informação, redes sociais. E tu trabalha bastante com posicionamento, né? De imagem, fotografia. Tu acredita que a gente constrói a pessoa que a gente quer ser, assim? Com certeza. Com toda certeza. No mundo a gente constrói a nossa realidade a partir da nossa imagem, tá? E eu aprendi isso. E é muito engraçado porque hoje essa se tornou a minha profissão. E é muito incrível, assim, como a vida vai te encaminhando. Às vezes a gente tá naquela ansiedade, eu não sei o que fazer de curso, eu não sei o que fazer como profissão, vou abrir um negócio, vou ter uma loja, vou fazer a faculdade X. E a vida, ela vai te encurralando porque realmente você tem que fazer. É muito incrível isso. E hoje de manhã, eu tava conversando com uma amiga e ela me falou assim, Márcia, não deixa jamais de fotografar porque é o que você faz melhor. Eu falei, jamais vou deixar de fotografar pessoas, porque é o que eu amo. Faz parte de mim, eu amo, me encontrei. Então, o verdadeiro sucesso pra mim tá em eu executar com eficiência e excelência o que eu faço, ser reconhecida por isso, né? Hoje, ser uma referência aqui na região, porque eu aqui Marau, Sarandi, Frederico, as pessoas me procuram por causa disso e estar me tornando referência também em Santa Catarina, em imagem e posicionamento digital. Então, pra mim, isso é sucesso. Mas a vida, ela me encurralou. Eu não escolhi, eu não acordei e disse, vou ser fotógrafo, vou fazer uma faculdade de fotografia, vou fazer o curso X, vou comprar a câmera. A vida foi me encurralando pra isso. E se eu não tivesse tido as vivências, Thay, eu não entenderia como ativar a imagem dos meus clientes, eu não saberia hoje direcionar o meu cliente a construir uma marca, uma imagem estratégica, a fim de ele chegar no objetivo dele. Porque isso eu descobri na prática. Então, quando as pessoas me pedem portfólio, eu penso, poxa, senta aqui um pouquinho, deixa eu te contar a minha história. Porque contando a minha história, eu sou o meu verdadeiro portfólio. Se as pessoas entenderem de onde eu vim, souberem de onde eu vim e olharem para a vida que hoje eu tenho e o sentimento que vibra dentro de mim de tranquilidade, de paz, poxa, eu cheguei no lugar onde eu queria, onde eu almejei. Aí eu penso, poxa, esse é o meu verdadeiro portfólio, a minha trajetória de vida, né? Então, mas foi algo que aconteceu muito natural e sim, a gente constrói o nosso posicionamento, a gente precisa construir. Eu acho que essa coisa deixa a vida me levar, e esse é meu estilo, e eu moro aqui as pessoas se comportam dessa maneira. Eu acho que você não tá consciente. E eu aprendi desde pequena que eu digo ali pelos 9, 10 anos, a ser intencional nas minhas ações. Então eu lembro de 9 anos eu começar a trabalhar, já cuidar bebê, ajudar mãe nas faxinas e tudo mais. E eu já me comportava intencionalmente. Eu não era assim, deixa a vida me levar. Eu ia me posicionando dentro da sociedade. Eu lembro da minha avó, do meu avô falando, esse lugar não é pra ti, essa situação não é pra você. Não vai... Na igreja, a própria igreja católica, minha família nunca frequentou, mas pra mim sempre foi uma referência de estar participando de uma sociedade. E eu queria participar. Então eu me envolvia, eu queria ser coroinha, eu queria participar, eu queria ler, mas era porque eu queria fazer parte daquela sociedade, daquele município onde eu morava, entende? Então eu fui construindo a minha imagem nisso. Mas a virada de chave foi dos 13 para os 14 anos, em que eu decidi que eu precisava realmente de um trabalho e eu tive um insight, eu acho que meu anjo da guarda, Jesus, enfim, ele falou assim, bateu no meu ombro e falou assim, você tem que ir morar com seu pai. Meu pai tinha acabado de me registrar, me passar o sobrenome dele, Pereto, e logo depois, assim, uns meses depois, eu lembro que eu tomei essa decisão de morar com meu pai. Só que eram ambientes totalmente ambivalentes. Eu vinha num contexto de vida, numa rotina, e eu fui morar com meu pai,
E o meu pai era outro contexto, era outro cenário, outra posição social. Meu pai já é empresário, com a sua empresa lá em Frederico, supermercado, uma pessoa que era visada pela sociedade, participava da comunidade, sabe? E aí eu chego na vida dele, Frederico, com uma imagem daquele contexto anterior. E aí eu começo a ser moldada para a vida que eu tenho hoje. Então eu sempre falo que meu primeiro mentor de imagem, meu primeiro consultor de imagem, foi muito dolorido, mas muito necessário, foi meu pai. Porque quando a gente vai falar de imagem, as pessoas acham que é corte de cabelo, ou a roupa, cartela de cor. Ah, sim, não, eu tenho que fazer a paleta de cor. Não, gente, a imagem é um contexto gigantesco da sua vida, que envolve muitas coisas. E na época eu ouvia meu pai falar, eu queria brigar com ele, né? Rebelde com causa, sem causa, sei lá, eu queria brigar, eu queria ser aquela pessoa assim, o mundo tem que me aceitar. O mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, você é um preconceituoso, você é racista. Não era racista, acho que era preconceituoso. Mas enfim. Machista. Então assim, meu pai dizia, não usa essa maquiagem, limpa esse rosto. Eu falava, que isso? Pinta esses cabelos. Então eu cheguei pra morar com ele, tá? Imagina, a gente morava numa comunidade com a minha mãe, num bairro super pobre, né? Um contexto de vida pobre, onde as pessoas realmente era uma situação meio precária, né? E eu era muito sexualizada, entende? A roupa era muito sexualizada, era aquela roupa muito vulgar, era um contexto de vida vulgar. E aí eu cheguei pra morar com meu pai, a primeira coisa que ele falou era, vamos pintar esses cabelos, tinha umas mechas rosa, não lembro se era roxo ou rosa ou vermelho. Ele pediu pra minha madrasta que pintar esses cabelos, tira essa maquiagem, para de usar essas roupas, porque minha filha daí... E aí, assim, eu lembro de alguns feixes ele falando, minha filha, você não pode usar esse tipo de roupa. Só que, claro, jeito durão dele, né, gringo, ele era mais duro no falar, não sabia como falar. Então eu recebia aquelas informações, assim, muito sabe? Ele não gosta de mim. Com rejeição, do tipo, ele não gosta de mim, ele tá me diminuindo, mas na verdade não, ele tava construindo quem eu sou hoje, ele tava me ajudando a trilhar um caminho com maior oportunidade, entendeu? E quando a gente fala assim sobre aceitação, nós temos uma tendência, né, inconsciente de querer ser aceito pelas pessoas. Então esse todo discurso de o mundo tem que me aceitar como eu sou, ele seria muito perfeito assim, no mundo delícia, mas a realidade ela não é assim. E não que você não tenha que ter a sua individualidade, a sua personalidade. É porque nós estamos numa sociedade onde inconscientemente a gente é analisado pelo outro, né? E a forma como você fala, a forma como você se veste, enfim, que são os meios externos que a gente usa, eles estão transmitindo uma mensagem de quem você é. Então, muitas vezes a gente consegue até utilizar a imagem como no meio externo como uma forma de internalizar, porque imagina você naquela época tentar se vestir como a Márcia de hoje, não ia fechar, porque no teu interior você não era essa Márcia madura, sabe? Sim. Então tinha esse ruído de imagem. Sim, não existia uma concordância. E aí foi muito interessante, algo que eu falo também para os meus clientes hoje. Precisa haver uma coerência entre a mensagem que você quer transmitir e a imagem que está sustentando essa mensagem, entendeu? Então eu comecei a entender que, poxa, eu era uma pessoa tranquila, eu não queria ser uma rebelde. Eu queria ter uma vida tranquila. Eu tava num cenário diferente, trilhando um caminho para chegar à vida que eu tenho hoje. Então eu não era vulgar. Eu não queria ser tratada daquele jeito, eu não queria ser sexualizada. Então quem eu era tava discordando com a mensagem que eu tava transmitindo através da minha imagem. Uma mensagem agressiva, né? Então na época, hoje eu falo muito, o cílios postiço, ele é algo que ele traz uma agressão, ele traz uma força para muitas mulheres, mas quando excessivo, ou de repente a técnica é muito pesada, ela traz uma agressividade, ela tira o feminino da mulher, sabe, aquele aspecto feminino. E na época era sobrancelha fina. Então eu tinha sobrancelha super fininha, tá? Eu ia num salão que elas tiravam bem fininha. E aquilo era tão agressivo pra minha imagem, porque eu era uma menina de 13 para 14 anos, eu não podia estar com aquela sobrancelha, entendeu? Mas na época era aquilo. Então,
eu comecei a deixar minha sobrancelha crescer, eu tirei o vermelho do meu cabelo, eu comecei a ficar mais feminina. Eu comecei a virar a menina filhinha do papai, porque eu morava com meu pai. Então eu também comecei a ter essa imagem, né, essa figura paterna mais presente da minha vida, e eu comecei a transformar. Porque aquela Márcia que morava com a mãe, que tinha que ter aquela casca, ela também estava com um masculino muito presente na vida dela. Então, às vezes, as mulheres, o que eu vejo hoje? Elas estão ali com a roupa muito justa, com o vestido muito curto, com aquele saltão vermelho, com o cabelo muito esticado, e elas estão achando que aquilo é um empoderamento feminino, mas na verdade não, aquilo é uma casca masculina, da energia masculina que elas carregam, entende? E aí, na verdade, muitas pessoas que eu conheci, que carregam essa imagem externa, são sensíveis, são mulheres doces, que elas estão querendo uma vida totalmente diferente, só que elas precisam utilizar dessa imagem. Aí eu começo a trazer essas informações sobre concordância do que você está mostrando com o que você é, né, que é uma incoerência. Aí a gente começa a trabalhar essa transformação. Então, isso estrategicamente posicionado tanto no digital, porque eu sempre falo, digital nós somos 10% do que a gente é na vida. Exponencializa, né, o real, o digital. Ele mostra. Eu acho que na verdade assim, ó, eu acho que ele é uma pequena porcentagem do que tu é na vida. Entendeu? Se tu é uma pessoa comercial na vida, se relaciona, comunicativa, tu vai pro digital, tu faz um stories. Agora, tu já é retraído na tua vida, tu não consegue chegar numa sala e conversar sobre assuntos aleatórios, tu não vai conseguir ir pro digital, entendeu? Então, as pessoas, elas querem ir pro digital, parecerem algo que elas ainda não se tornaram. E que elas precisam passar por um processo. Eu falo para as pessoas, você não tá conseguindo fazer vídeo? Não tô. Então vamos trabalhar, sabe o quê? A conversa, o bate-papo. Tu tá indo no salão, tu conversa com a pessoa tá do teu lado? Pessoa estranha? Ai, não, eu tenho dificuldade. Então como é que você vai querer ir pro digital? Você não vai conseguir, entendeu? Porque pra mim o digital, ele é uma pequena porcentagem do que tu é no contexto. Se tu é bem relacionado lá fora, você vai vir pro digital, vai fazer stories, vai interagir. Vai ser natural. Vai ser natural. Vai ser natural. E as pessoas, elas buscam fazer curso, social media, disso, daquilo, estratégia, cronograma, mas elas precisam entender que é algo que existe um processo de transformação, entendeu? Você ter, e qual que é a diferença, Thay, da pessoa que tem sucesso no digital com aquela que não tem? Não é porque ela tem a melhor equipe de marketing, não é porque ela fez fotos profissionais. Porque ela se conhece, ela sabe a forma ela dela. Ela se conheceu, se conheceu, teve aceitação, tá vivendo ali a sua melhor versão, né? Tá sustentando aquilo e ela tem um marketing intrínseco nela. Então ela não precisou de uma agência de marketing. Ela não precisa de um fotógrafo, ela não precisa de um videomaker. Ela tem o marketing intrínseco, ela se vende. Porque o marketing é o quê? Nada mais é do que você atrair olhares, né? Você tá ali chamando as pessoas para te olhar pra tua empresa. Aí você pensa assim, nossa, no meu marketing não dá certo. Daí a culpa é sempre da agência, a culpa é sempre do profissional do social media que não tá fazendo um bom trabalho, ou do fotógrafo. Não! O verdadeiro culpado é a falta de autoconhecimento. Porque se tu tá ali, tu tá ok com a tua imagem, tu tá legal com o teu conteúdo, tu tá dominando a ponta da língua, você vai pro digital, você faz um vídeo. Eu vejo pelo meu marido. Ah, precisou fazer tal coisa, as pessoas mandam pra ele. Ah, se eu tenho que fazer tal roteiro, não sei o que lá. Ele não olha nada, porque ele domina. E ele tá ok com a imagem dele, tu entende? Então, duas coisas que bloqueiam ir pro digital e fazer o que a gente tá fazendo aqui é, primeiro, não dominar o assunto que vão falar, falta de conhecimento. Então, precisa estudar. Se você não tá indo conseguir fazer um vídeo, estuda mais, fala mais, conversa. Ai, mas eu não tô conseguindo fazer tal vídeo, não sei o que lá. Tá, mas você tá falando com o teu cliente? Tu tá explicando o teu produto pro teu cliente? Ai, não explico. Então treina com o teu cliente antes de ir pro digital. Como que tu tá dentro do consultório falando com o teu paciente? Sabe? Então são várias coisinhas assim que a gente vai aprendendo, se desenvolvendo, fluindo. E aí a gente abre a câmera, abre o stories e só transborda. Porque tu já trabalhou o que precisava. Até aí. você... Pro pessoal entender, assim, o contexto. Quando a gente fala de energia masculina, energia feminina, é porque existem as duas energias. Sim. Tanto o homem quanto a mulher, né? Imaginem, o DNA são dois, né? E se cruzam. Então, nós temos o X e o Y
energia feminina e energia masculina. Então, o homem, sexo masculino, ele tem predominantemente mais o Y, né? E a mulher, o X. E eu fui também, na minha infância, criei uma casca, né? Eu odiava, eu tinha um problema muito sério. E é uma construção, ainda tenho, eu acredito que tu ativar o teu feminino e trabalhar essa reconstrução é uma coisa diária. E eu tinha muito essa questão, eu odiava ser mulher, então o que eu fazia? Roupa masculina e eu adorava camiseta de personagem, roupa larga, moletom, não gostava de me arrumar, não passava um rímel. Eu andava sempre desleixada porque uma defesa. Eu não queria que as pessoas chegassem perto de mim. E quantas mulheres fazem isso, né? A gente não percebe que... na época eu tinha um discurso assim... porque eu gosto, as pessoas têm que me aceitar. Mas não era verdade, porque nem eu me aceitava, entende? Era só uma capa, mas a gente não percebe que faz isso consigo mesmo, né? Mas é que é muito esse pensamento de eu sou assim e me aceitem, isso é muito adolescente, né? E a gente precisa respeitar o nosso processo também, Thay. É um processo. Porque você é super jovem, entende? Então a Thay de hoje é totalmente diferente da Thay que eu conheci em 2018, 2019, por aí. Então, assim, o que eu penso? Se amadureceu. E é bacana porque a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo o quanto é mais leve. A gente se torna mais leve, a gente sofre muito menos. E a gente se adapta muito mais à sociedade. E essa coisa da energia masculina e feminina, ela tá muito em alta. É um assunto que tá muito em alta, muito presente. Eu comecei a estudar isso, acredito, faz uns 3 anos que eu estudo isso. Esse tema, mas as pessoas acham que é muito externo. Eu vou fazer um babyliss no cabelo, eu vou pintar minha unha de cor de rosa, eu vou usar vestido. Isso são elementos externos que você pode trazer para tua imagem. Mas o que vai fazer você fluir dentro da energia feminina são as tuas ações. Então, você tem que entender quais são os pilares da energia feminina e começar a se comportar em cima desses pilares. Não precisa necessariamente usar vestido, não precisa necessariamente usar maquiagem para você ser uma mulher feminina. Entende? Então é um assunto um pouquinho mais profundo que a gente vai fazer no próximo podcast. Sim, é muita coisa. É muito. Né? Mas o externo e todas essas questões que a gente traz, eles são reflexos do interno. Então, se você quer começar, sei lá, se posicionar no digital, trazer a tua energia feminina, masculina, tu tem que começar a se conhecer no autoconhecimento, porque essa é a base. Ai, Márcia, eu não sei o que eu devo fazer. Eu sempre indico, se você não sabe para onde você quer ir, imagina para onde você não quer estar. Márcia, eu não quero estar nessa situação. Já é um super ponto positivo. Eu não quero viver esse momento. Eu não quero estar nessa cidade. Eu não quero estar passando por isso. Beleza. Então, daí você já tem um caminho a trilhar. Que é sair do lugar de onde você tá, da situação que você tá vivendo, das coisas que você tá vivendo e ir em busca. E como é que descobre, assim, onde eu não quero estar? Experienciando. Experienciando e sentindo. O que te traz desconforto, o que te traz sentimentos ruins, negativos, né? Aquela coisa que te deixa angustiada, né? Então, isso e aí vocês vão ressignificar as coisas ruins, porque vocês vão ver o quão é importante ter a tristeza pra gente entender o que é felicidade. Olha que incrível isso, né? Aí você começa, nossa, tô numa vida apática. Começa a se movimentar. Não, mas eu tô aqui. Começa a se movimentar. Faz qualquer movimento. Faz um movimento que você vai sentir. Vai sentir uma coisa boa ou ruim. E diferente daquilo que tu tá fazendo, né? Exato. E isso vai te guiar, né? Além do instinto, óbvio, que eu acho que conforme tu vai se movimentando, tu dá o primeiro passo, tu já vem um instinto. Então, pra mudança, pra mudar o estilo pessoal, pra mudar de carreira, enfim, tu dá o primeiro movimento, faz o primeiro movimento. Que a vida vai com certeza te empurrar pra onde você deve estar, né? Tu falou ali o quão é importante a gente saber, conhecer a tristeza pra saber o que é felicidade, assim. Qual foi a maior lição que tu aprendeu, assim, nesses anos que te mudou? A minha maior lição foi, com certeza, entender que eu não era dono da razão.
Eu não tenho controle sobre nada. Eu cresci sobrevivendo. Eu não tive infância, eu não tive essa coisa do eu tenho uma vida plena e aí eu vou aproveitando as oportunidades. Não. E eu sempre, por essa forma de sobrevivência, me trouxe uma postura muito de controle, de ser dona da razão, de achar que eu tava certa, porque eu fiz movimentos onde eu acertei na minha vida. Então, eu dei esse passo e acertei. Nossa, eu sou dona da razão, entendeu? Então, eu sempre tive essa coisa da superioridade. E a minha maior lição, Thay, nos últimos anos, que eu tenho certeza que foi a maturidade que me trouxe e a ativação do feminino na minha vida, é olhar e entender que eu não sei de tudo. Tem muita coisa para eu aprender, entende? Porque a cada curso que eu faço, a cada livro que eu leio, eu aprendo algo. Aí eu penso, putz, eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu era fodona, entendeu? Cada pessoa que tu conhece também tu descobre Então eu algo. aprendi a ser humilde. Márcia, humildade tem a ver com riqueza? Não, porque eu vim num contexto muito pobre, mas o fato de eu ter trilhado o caminho e acertado algumas vezes, me deu essa coisa do tipo, eu que sei. Na minha vida eu que sei, não vem aqui me falar nada. Então, muitas vezes eu tive pessoas muito importantes na minha vida que quiseram me ajudar, que queriam falar algo pra mim, queriam me ajudar ainda mais, né, a trilhar um caminho bacana, correto, e eu rejeitei, porque eu tô no controle. Então, a minha maior lição desses últimos anos foi: calma, você não sabe de tudo, você tem muita coisa pra aprender ainda, você tem muito pra viver. Você tá indo bem, garota, mas calma aí, escuta mais. Então quanto mais eu escuto, mais eu aprendo e melhor a minha imagem fica. Minha imagem que eu digo de uma forma geral, porque se eu falo muito de moda, eu deixo de escutar sobre moda, né? Não, se tu parar pra pensar, você tem 2 ouvidos e uma boca. É isso aí. E tem um pensamento que compartilha que é: se você não faz, você não sabe. Então, muitas vezes a gente fica nessa posição, né? Já fiz 200 cursinhos de marketing e já sei o que tem que fazer no meu Instagram, mas eu não faço. Então, você não sabe. Você não aplicou. Não, né? se você não faz é porque você não sabe. Né? A gente aprendeu isso num curso juntas, né? Mas eu já sei. Tá praticando? Não, então não sabe. Então, isso é você se tornar humilde, né? Largar o controle também. Ser aprendiz da vida, Ser né? aprendiz. Essa é a minha maior lição e é algo que eu amo. É me colocar na cadeira de aprendiz. Porque aí eu penso, poxa, eu tô recebendo o melhor da vida. Porque enquanto eu tô ali no palco, eu tô só dando, entendeu? Enquanto eu tô com o microfone, e eu fui essa pessoa já que, eu quero ir pro palco, eu quero fazer, eu vou dar palestra, eu vou dar curso, eu vou dar mentoria. Eu penso, meu Deus, que privilégio você ser uma aprendiz da vida. Você poder escutar. E eu estudei muito moda e tendência e tudo mais, eu sempre achei que eu sabia, né, tudo sobre tal, e teve momentos da minha vida que eu subjuguei muito as lojistas daqui de Passo Fundo, as pessoas que trabalhavam com moda ao meu redor, enfim, assim, era aquela coisa assim, você subjugar, mas você nem sabe sobre o meu estilo. E aí, a partir do momento que eu comecei a me colocar também como cliente e saber escutar, gente, eu descobri tanta coisa. E eu vou dar um exemplo para ti na prática, sobre a fotografia. Eu sempre trabalhava nos bastidores da fotografia, na parte de produção, atrás da câmera, e eu nunca tinha sido fotografada. Até que um dia, eu com os meus vícios de foto, né, achando que esse aqui era o meu melhor ângulo, meu lado direito. Vida toda aqui, foto aqui, não sei o que, achava o máximo. Fui pra frente da câmera, deixei um profissional fazer o trabalho dele, sem estar no controle. O que eu descobri? Que eu era muito mais bonita desse lado, que esse era o meu melhor ângulo, que eu ficava mais feminina, que eu tinha uma expressão mais leve. Eu pensei, poxa vida, eu passei a vida toda me fotografando assim. Mas o que? Era aquele ar de superioridade, do eu sei tudo, eu controlo tudo, né? Então, por que a gente tá falando tudo isso? A gente precisa até contextualizar pra tua audiência. Isso tudo faz parte da imagem. Porque quando a gente vai falar de imagem, a gente fala do externo, obviamente, mas a gente fala sobre comportamento. Principalmente do interno. A gente fala sobre comportamento,
sobre desenvolvimento pessoal, sobre história de vida, sobre personalidade, sobre os valores, né? Então, sobre a rede de contato das pessoas. Então, meu pai dizia muito assim, não sei se tu passou por isso, né? Que a tua mãe também sempre foi uma mãe bem... Mas meu pai, ele fala assim, não anda com fulano. Essa pessoa não é pra ser tua amiga. Não, porque eu quero andar, porque não sei o quê. Gente, hoje como adulta e fazendo parte de uma sociedade, eu penso, meu Deus, meu pai estava corretíssimo em fazer aquilo. E me mostrar que eu precisava, sim, ser seletiva nas minhas amizades, na minha rede de contato, as pessoas que estavam dentro do meu meio, porque o quanto isso influencia na minha imagem pessoal. E o quanto isso pode ser benéfico e prejudicial para tudo na minha vida. Pro meu relacionamento, pra minha carreira, na educação do meu filho, dos meus filhos que eu vou ter. Então hoje, aquela Márcia que era amiga de todo mundo, faladeira, ria muito, ela não que ela não existe mais, ela existe no momento certo, no ciclo certo de amizade. Você sabe que eu frequento a tua casa. Mas assim, é ali. Uma coisa que eu falava, ninguém me leva a sério. Meu pai dizia, tu quer ser levada a sério? Seja séria! Seja séria. Seja séria se tu quer ser levada a sério, né? Então, o quanto essa imagem, ela muda o jogo. A tua imagem muda o jogo. E tudo começa realmente no interno, porque tu vai botar pra fora isso. Por exemplo, eu lembro que eu sempre fui muito espontânea, brincalhona, eu não via maldade nas pessoas. E tu, como mulher espontânea, tu entra numa zona que é perigosa. Porque as pessoas não veem isso. Geralmente, tu tá brincando, tu tá sendo legal, tá sendo divertido, tá se oferecendo. Né? Então, assim... agora vamos levantar uma bandeira. Não, mas a gente não pode pensar assim, né? Vem aí agora um grupo de pessoas. Não, você não pode pensar assim. A sociedade é machista, você tem que mudar. É assim há muito tempo. Imagina eu com 31 anos querer vir mudar a sociedade. Seria, eu acho até meio petulante da nossa parte, da nossa geração. É um não entendimento, na verdade, porque a sociedade ela é moldada conforme os nossos comportamentos. Tem muitos comportamentos que são inconscientes, né? Então a gente tá aqui falando, por exemplo, eu queria ser espontânea, brincalhona, e aí eu ficava muito chateada quando as pessoas, os homens, enfim, levavam para outro lado que não era aquilo. E eu dizia, mas pra minha percepção, com os meus olhos, como eu enxergava, não tinha como a pessoa entender de outra forma. Mas era a mensagem que eu estava transmitindo. E sempre existiu estereótipos. E o nosso problema principal da nossa geração é que a gente quer mudar esses estereótipos. E a gente não vai conseguir, Então, ou a gente se torna adultos autorresponsáveis, menos mimimi, menos mimadinhos, porque a gente entende que a gente vive em sociedade. E tem leis, né, de imagem, de posicionamento que existem há muitos anos. Por um motivo. Mas é machista. Gente, isso é mimimi, entendeu? Porque existe sim, tem situações, eu não quero trazer aqui também, não é o momento problematizar tudo. Existem situações, né, extremas. E não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando do micro, não estamos falando do comportamento macro, né, de vulgarização. A gente tá falando do micro, às vezes tá ser muito comunicativa e a pessoa interpretar errado, né? Mas é assim, sempre foi assim. Esse estereótipo da mulher que é muito dada. Olha só a expressão que a gente usa. Ela é muito dada, né? Ela é muito acessível a todo mundo. Eu já fui assim. E aí, como que eu não queria ser julgada? Né? Eu não queria. Meu pai dizia pra mim, Márcia, você não pode ser assim, minha filha. Não pode ir pra todo mundo, não pode ser aberta a todo mundo. Só que na época eu ouvia aquilo, nossa, doía em mim, eu não sou assim. E eu achava que ele estava totalmente errado, mas não. Hoje eu entendo que eu sou uma pessoa exclusiva, eu não quero ser pra todo mundo. Eu não quero rir pra todo mundo. Eu quero rir com os meus íntimos. Então aprenda a se portar com as pessoas da forma que você deveria. Tem pessoas que você vai ter um posicionamento, tem pessoas que você vai ter outro. Mas aí tu precisa ter esse autoconhecimento e entender, né? E eu acho, Thay, também que a gente quer ter tudo. Quando a gente é adolescente, birrenta, a gente quer ter tudo. A gente quer ter...
prosperidade, a gente quer ter destaque na profissão, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ganhar bem, a gente quer ser bem paga. E não quer passar pelo processo. Mas a gente não quer pagar o preço de uma mudança de estilo, de uma mudança de cabelo. Ai, não, mas eu quero ganhar bem, quero que as pessoas me paguem bem, mas eu não quero deixar de usar minha camiseta da Baby Looney Tunes. Não, bora guardar essa camiseta aí, moça. Isso aí é uma indireta, tá? Isso aí é uma indireta. Mas o que acontece? É um processo dolorido. Você acha que eu não fiquei triste de eu ter que pintar minhas mechas de mudar naquela o época? comportamento, né? Fiquei, foi sofrido pra mim. Foi sofrido. Você acha que eu não fiquei triste de deixar de usar uma roupa um pouquinho mais sensual? Só que ninguém precisou vir me cobrar agora na vida adulta. Eu falei, poxa, acho que isso aqui não faz mais sentido pra mim. Eu tô construindo um relacionamento sólido, eu quero isso. Eu quero construir uma família, eu quero um casamento. Não combina mais com não quem eu quero mais ser. Com quem eu quero ser. Uhum. E aí, esse processo, tu acha que foi doloroso? Não, sabe por quê? Eu tava preparada pra pagar o preço. Então, se hoje eu quero tal coisa, eu sei que não vai vir de graça. E é uma construção, né? Você constrói cada dia com as mini decisões quem você quer ser. Então, se você quer ser uma pessoa, você tem que agir como ela agiria. Sim. Mas, Thay, a vida adulta é o quê? É você ir no supermercado e pagar a conta, certo? No supermercado. Ah, eu quero comprar um carro. Vai lá na concessionária, paga o preço. Paga o preço. Quando a gente é criança, o que a gente faz? Não quer pagar o preço. A gente não precisa pagar. Então, a gente só simplesmente recebe. Ganha do pai e da mãe. E aí, a gente vai passando o tempo, a gente não cresce a ponto de ter esse entendimento e fala, não, eu quero ter um relacionamento sério, eu quero que um homem me valorize, os caras não me dão atenção, eu quero um homem de valor, que constrói uma família. Mas você não quer pagar o preço de deixar as companhias que você anda, os lugares que você vai, o teu comportamento, as risadinhas, os storyzinhos, as postagenzinhas. Eu falo zinhas porque é tão... E aí, se eu não tivesse amadurecido, eu teria sofrido. Mas eu posso falar pra você, com a minha maturidade, eu falei, cara, não faz sentido mais nada disso. Então eu desapeguei com uma facilidade. Então por isso que assim, a gente precisa, quando a gente fala, eu tenho um objetivo financeiro, um objetivo profissional, um objetivo pessoal, eu deixo isso muito claro no meu trabalho, pra minha cliente. Agora a gente vai olhar o que tá te atrapalhando. Porque não adianta tu querer fazer tudo. Eu quero trilhar um caminho. Não, peraí, mas se tu fosse boa o suficiente, se você tivesse preparado, você já estaria lá naquele objetivo. E é uma construção. É uma construção. Não, eu não tô conseguindo chegar até ali. Porque tem muita coisa que tá... Não ruído. é tão simples, porque tu precisa abrir mão de um comportamento, de uma coisa que tu tá há anos repetindo o mesmo resultado, o mesmo ciclo. Então não é da noite pro dia. Às vezes a gente quer, porque quer aplicar, vou dar um exemplo no digital, né? Um posicionamento, eu quero parecer que eu sou forte, que eu sou autoritária, que eu sou isso, sou aquilo. Mas aí é uma coisa fake, porque Sim. tu ainda não é essa pessoa. Sim, e eu vejo isso muito dentro da fotografia. Por isso que o meu trabalho ele não é só ir lá fazer uma foto bonita. Das poses prontas, né? Bracinho cruzado, etc. Eu acho que a pose pronta ela é essencial para vir pra pose que a pessoa quer ser. Ela é uma pose transitória. Porque é aquilo que ela conhece, que ela viu no digital. Então ela já vem achando que ela vai fazer aquilo. E legal, a gente faz. Mas aí depois ela descobre uma pose que é dela, entendeu? Que é ela na versão da autoridade. E que maioria das vezes não é braço cruzado e não é de blazer branco e nem de camisa. Não é. Mas assim, o que eu penso a respeito do digital? Você tem que se tornar, para sustentar a imagem que muitas vezes é construída num ensaio, construída muitas vezes num designer pelo social media, num conteúdo, num carrossel. Social media fez um carrossel, um conteúdo bacana, legal. Nossa, comunicou tudo, te trouxe autoridade. Você chega na frente do paciente, você não sustenta aquilo. Eu vejo que os clientes não conseguem sustentar numa consulta, num atendimento, aquilo que o social media fez na rede social. Tu entende? Causa ruído. Quem é essa pessoa que eu vejo no Instagram? No Instagram e essa pessoa que eu tô vendo aqui. E eu posso te falar como experiência própria. Busquei uma ginecologista em Floripa com base no digital. Descobri que a social media dela, a marqueteira dela é maravilhosa. Cheguei lá e me dei de cara com uma médica totalmente fraca. Fraca de atendimento, fraca de empatia.
não foi bacana a minha experiência. Eu pensei, nossa, marketing 100%. Então você precisa sustentar a tua imagem. A mesma coisa acontece no ensaio fotográfico. A pessoa vem, aí ela contrata todo um trabalho completo de assessoria. Ela poderia ir lá comprar as roupas dela e a gente fazer a foto bonita. E eu dar beijo, tchau e dane-se, entendeu? Mas não, eu preciso tocar ela de uma forma para que ela se torne aquela pessoa que eu vou mostrar para ela depois desse ensaio. Porque se ela não sustentar essa imagem, as pessoas, eu não vou ter sido efetiva no meu trabalho, entendeu? Ela precisa ter resultado, e o resultado vem com a sustentação dessa imagem. Não é com o personagem que a gente cria no dia. Não, ela precisa sustentar. Então eu falo para minha cliente, é todo dia que você tem que ir assim pro trabalho, é assim dessa maneira que tu tem que se posicionar, é com essa postura que tu tem que sentar, é com essa gesticulação que você tem que falar com o seu cliente. É esses ambientes também que tu tem que isso aí. Aí, então, é algo que ela vai repetindo e ela vai se tornando, essa você pessoa, entendeu? exatamente. Porque é um dos artifícios, se você quer mudar, né, de vida, mudar, não tá contente com o teu resultado, com a tua realidade, é você usar o meio externo para mudar o teu interno. É você repetir todos os dias aquilo até que aquilo se internalize dentro de você. Porque hoje você é um resultado de tudo que tu faz todos os dias, há anos. Então, se tu não tá contente, usa o teu externo, usa as tuas atitudes, os teus ambientes. Se você não está mais aprendendo na mesa que você tá, tem que trocar de mesa. Tem que trocar de comportamento. Isso aí. Tem que mudar. Então, a rede social, ela potencializa aquilo que você é. Não adianta você, como a ginecologista, né, fazer um belo trabalho de marketing e chegar lá e não ser nada disso. Causa um ruído. Então, começa com o teu autoconhecimento, a tua base, né? Sim, e começa a trabalhar as pequenas coisas. Porque assim, ó, eu acredito que duas coisas que realmente atrapalham as pessoas a ir pro digital. Primeiro de tudo, é imagem pessoal. É você se olhar no espelho e você não se enxergar. É você não estar naquela tua melhor versão. E aí, sabe o que acontece? As pessoas, elas não fazem o que precisa ser feito. Eu não me gostava de cabelo castanho. Sempre quis ser loira. Aí eu pensava assim, poxa, eu quero ser loira, mas eu tava castanha. Aí eu ia num salãozinho lá, né, eu também não valorizava o bom profissional, entendeu? Eu não fazia o que precisava ser feito pra me tornar loira, que eu fosse me sentir mais bonita, a ponto de... Tanto que quando eu fiz o meu cabelo aqui em Passo Fundo, antes de eu ir embora pra Florianópolis, eu fui com um poder pessoal ativado em mim. Eu pensei, nossa, mas tudo isso por causa do cabelo? Sim, é porque eu me olhava no espelho e eu me reconhecia. Eu gostava do que eu enxergava. Então, muitas vezes as pessoas estão ali acima do peso, não gosta do sorriso, não gosta do rosto, enfim, eu gostaria de fazer um botox, eu gostaria de mudar o cabelo. Não é algo estético, né? É algo interno. É interno. Aí o que acontece? Não faz o que precisa ser feito. Ai, Márcia, mas pra tudo isso precisa de dinheiro e eu não tô podendo agora. Não, você não quer o suficiente, porque quando a gente quer uma coisa muito, a gente vai lá e faz. Então, eu hoje tenho um trabalho que me proporciona Teve uma época que tava tudo parado, a fotografia também. Mas eu não deixei de fazer um procedimento estético. Eu não deixei de fazer meu cabelo. Eu não deixei de estar arrumada. Eu não deixei de me cuidar. Sabe por quê? Porque eu achava jeito de fazer negócios para chegar até o meu objetivo. Não me importava se eu tinha que... não tava ganhando 2.000, mas eu ia lá e falava pro profissional, e aí, você quer trocar? Entendeu? Então eu chegava até o meu objetivo, tá? Só que as pessoas, elas querem emagrecer, elas não fazem o que precisa ser feito, elas nunca querem pagar o preço, entendeu? Eu vejo muitos clientes chegam até mim, eles querem a foto bonita, eles querem meu trabalho. Mas chegou na hora do pagamento, são poucos os que pagam. São poucos. Então, você precisa ter a tua imagem muito bem definida para ti, pro digital, e dominar o conteúdo. Essa coisa de ensaiar, escrever no papel, imaginou nós, quantos papéis, quantos rolos de papel que a gente ia ter aqui pra estar falando o que a gente tá falando hoje. Então, assim, você tem que dominar o assunto. O problema é que as pessoas desistem. Elas estudam aqui um tema, elas falam disso um mês, uma semana, elas já mudam de tema. Então, elas não conseguem nem gravar o conteúdo pra dominar, entendeu? Mas eu vou ficar repetindo as mesmas palavras. Sim, você vai repetir, sabe por quê? Porque esse é teu estilo musical. Você acha que
Barões da Pisadinha fez sucesso porque é bom? Era bom? Déjà Vu era bom? Ah, eu gosto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles repetem. Ah, sim. É na repetição que as pessoas gravam e começam a gostar deles, entendeu? Pra É na repetição que você se torna. É na repetição que você ganha sucesso, tu entendeu? Porque já pensou se Déjà Vu cantasse uma vez? Uma música? Joelma cantasse uma música uma vez lá. Ah, música ruim isso aí, nem vou... Ai, nossa, vamos ouvir... Calypso? Meu Deus, uó! Um exemplo. Aí começa a gostar, quando você vê tá dançando, quando vê você tá batendo o cabelo. Adoro. Então, mas o que acontece? Você começou a gostar pela repetição, tu entendeu? A mesma coisa funciona com conteúdo digital. A gente tem medo de repetir o assunto. Um exemplo muito legal que dá pro pessoal entender de imagem foi a Anitta. Sim. A Anitta, no início da carreira, ela transmitia uma imagem, que era do ambiente que ela tava, né? E o pessoal, ela mudou totalmente da forma de comunicar. Sim. E fez os ambientes onde ela está hoje, foi ela que foi construindo. Essa questão de posicionamento nas redes, de fazer hits com as pessoas que estavam fazendo sucesso em outros lugares quando ela foi começar a carreira internacional. Então ela foi construindo isso. Exato. Agora já pensou ela chegar lá em, sei lá, enfim, lá fora. Chegar lá fora num super evento de música, se vestindo da forma como ela tava. Não, eu me visto assim. O mundo que me aceite. Eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Me aceita. Não. Peraí. Como que as pessoas se comportam? E é uma coisa que me falam muito. Nossa, você combina muito com os lugares onde você vai. Isso é totalmente estratégico e intencional. Sabe por quê? Eu consigo me ambientar quando eu não me torno uma ameaça pro ambiente que eu vou. Eu chego e me harmonizo ao ambiente, sabe? Eu me integro ao ambiente. E aí eu sou mais bem recebida, eu sou melhor reconhecida, né? Aí vira o ambiente que era hostil, ele deixa de ser hostil e começa a ficar amistoso. A Anitta fez exatamente isso. Ou ela ia encontrar um produtor de música e ela vinha com aquele jeito de fala, não, ela mudava totalmente. Ela era totalmente camaleoa. Mudava o ritmo, inclusive, né? Tudo. Porque ia gravar um reggaeton, trocava o ritmo. Isso aí. Funk Brasil. Outro estilo. Internacional, em inglês. Outro estilo também. Então, assim, quando você tá disposto a alcançar o objetivo, você paga o preço e você se movimenta para uma mudança, né? E para um desenvolvimento. Porque a imagem da Anitta, ela não foi só no visual. Ela emagreceu, ela fez várias plásticas, ela mudou forma de falar, o cabelo, o que postava. Ela aprendeu outras línguas, ela se desenvolveu, né? Ela aprendeu sobre relacionamento. Imagina ela brigando, sendo aquela pessoa que ela era lá no início. Ela não ia fechar, as portas iam estar todas fechadas pra ela. E você pode não gostar da Anitta, mas em quesito marketing e autoimagem... E posicionamento, ela dá muitas aulas, né? Muitas aulas. Mas é isso, gente. Eu acho assim, ó, que a imagem a gente precisa entender e ter na nossa mente que não é só o que você veste, não é teu visual, não... Isso aí é a cerejinha do bolo, assim, ó, que eu digo. Não, você tem que... A imagem é tudo, né? A imagem é, primeiro de tudo, a tua história de vida... impacta na tua imagem, relacionamentos, conhecimento, personalidade, valores, sua visão de mundo, né? Teu estilo pessoal. Então hoje eu tenho um estilo, mas eu já tive outros estilos. E intencionalidade. Eu acho que a intenção é a consciência. Quando você tá consciente, você tá tendo uma vida de presença, Thay, você se torna intencional. Agora, quando você não tá presente na tua vida, você tá simplesmente acordando, indo pra tua rotina de trabalho, você não tá sendo intencional, né? Então, você acordar e falar, não, eu tô vivendo essa vida consciente. Poxa, tu entendeu tudo. Aí você entendeu as mudanças que você precisa fazer, os lugares que você precisa estar. E aí você começa a entender que você não é dono da razão. Que humildade, se tornar aprendiz. E muda a percepção que as pessoas têm de ti, né?
E, nossa, eu vi outro dia, eu fui mostrar uma foto minha de 2021 pra uma amiga, eu puxei outra pessoa, os né? stories Não, até o visual não tô tão diferente. Mas, gente, eu pensava, como que eu postava isso? Pra que tanta agressividade? Se você for olhar meus stories, eu te mostrar, tu vai dizer assim, nossa, mas tá com filtrinho. Eu Não, olhei os era meus no imagem, ano passado, até fiquei, meu Deus, é outra pessoa. E se tu voltar mais pra trás, é outra pessoa também. Sim. Principalmente de evolução, mentalidade, forma de se enxergar. É nítido ver que o teu exterior, ele reflete todas as fases que tu tá passando, né? Sim. Quando eu era uma menina, eu me vestia como menina. Sim. Né? E agora eu tô na transição de ainda descobrir a mulher que eu posso ser, não tô totalmente, porque é algo que é diariamente, né? Diariamente tu vai repetindo e é incrível ver a evolução. Hoje em dia tu pode não estar vendo resultado nas tuas coisas, mas é isso, o conseguir, o conquistar, o ir fazendo para que você chegue lá. Com certeza, com certeza. E eu tenho dias assim que eu acordo e eu penso, meu Deus, é sério que eu falei tal coisa? Eu fico pensando nos vídeos, nos trabalhos, assim, ai, sério, Márcia, que você fez tal que bom coisa. Que o povo tem memória curta, né? Que bom que os stories duram 24 horas, né? Legal. Que a gente tem a possibilidade. E aí é isso, quando você tem o ego muito inflado, é muito difícil, porque aí eu vejo pessoas passando vergonha na rede social por causa do ego, né? Do tipo, cara, eu não vou mudar, eu sou assim, eu sou bom o suficiente pra melhorar, entendeu? E aí quando você chega assim, no ápice da inteligência de tudo, você bate no teto e não tem mais o que você pode ir. Aí quando você fala assim, não, esse aqui é o piso, eu sempre entendo isso, piso e teto. Aí eu digo, não, esse aqui é o meu piso, é aqui, Márcia, você tá no piso. Aí eu sei o quanto mais eu posso crescer, subir profissionalmente dentro do meu relacionamento, como mãe, como amiga. E eu tenho um checklist, Thay. E esse checklist ele é muito bom, até vou dar como dica pro pessoal. Esse checklist você tá vivendo e sendo protagonista em todos os papéis da sociedade? Hoje, como filha, você cumpriu o seu papel diário? Porque a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. E se tem uma coisa que eu não quero é chegar no meu último dia e olhar pra trás e pensar, poxa vida, eu não fui protagonista sendo mãe. Nossa, eu não fui protagonista sendo esposa. Eu não fui protagonista dentro da minha área de atuação de fotografia, entende? E aí eu faço um checklist diário. Poxa, hoje eu executei meu trabalho com excelência. Pá, cheque. Ah, não, hoje eu fui uma excelente esposa nisso. E a gente não dá conta de tudo, porque a vida é um cobertor pequeno. Você cobre de um lado, descobre do outro, né? Mas eu tenho esse checklist que eu deito à noite e eu fico mentalmente falando, poxa, eu moro em outra cidade, meu filho mora aqui em Passo Fundo. Mandei uma mensaginha pra ele. Eu exerci meu papel como filha, eu falei com a minha mãe, respondi a mensagem dela, minha mãe manda mensagem pra mim todos os dias me abençoando. Tem dias que tá tão corrido, porque daí é naquele momento que eu vou exercer meu papel. Ah, não, peraí, não respondi ainda a mensagem que a minha mãe mandou de manhã, vou responder agora. Ah, não fiz o trabalho, não, fiz. Então, esse checklist é diário, porque o dia que eu fechar os meus olhos de forma definitiva, eu quero tá tranquila de que eu fui protagonista da minha vida e que eu não fui uma conformada com o contexto de vida, com o meu ponto de partida, tu entendeu? E que a minha imagem me trouxe até aqui e ela vai abrir muitas portas pra mim e eu utilizo dessa ferramenta. Nós estávamos na sua casa falando sobre somos um espírito vivendo uma experiência terrena, no corpo físico, né, material. E aí eu penso, Deus nos deu uma ferramenta que é o nosso corpo e a gente não usa ele de forma intencional. Então a nossa imagem, ela tem que ser utilizada de forma intencional. Ela é uma ferramenta que vai nos levar, né, onde nós quisermos. Mas a gente precisa estar disposto a essas mudanças, né? Então o nosso visual influencia, a nossa fala influencia, os nossos gestos influenciam. Eu achei sensacional isso que tu falou. Eu até ia te fazer outra pergunta para encerrar, mas eu acho que eu não vou, porque eu achei sensacional isso que tu falou do checklist. Que é a gente estar consciente do que a gente tá fazendo no agora, né? Aqui. E como a vida passa tão rápido, muitas vezes a gente não tá consciente. A maioria das vezes a gente não tá consciente, a gente não percebe que a gente não foi um bom filho,
um bom pai, que faltou isso e às vezes o tempo acaba. O tempo passa. E eu tá lá no meu checklist, ser amiga. Que legal. O que eu faço com ser amiga? Poxa, não mandei nenhum meme hoje pra nenhuma das minhas amigas, não respondi. Vamos atualizar? Ai, tô com saudade. Aí é o momento que eu repriso. Porque durante o dia a gente fala com a tua mãe, com a Miriam, né? Eu mando assim uma mensaginha pra vocês. Tem dias que não dá, mas eu não posso dormir, entendeu? Sem ter exercido o meu papel de amiga. Que seja pra uma pessoa. Fazer a diferença. Fazer a diferença na vida do outro, entendeu? Aí, então, todo dia eu penso assim, na minha casa. Agora eu assumi com o Gui, né, com meu marido lá dentro da empresa dele, um setor. E a gente tem trabalhado muito. E eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. E que eu poderia deixar pra ela fazer tudo. Mas eu como esposa, como mulher que gosta de ser eu gosto de matriarca. Eu quero me tornar uma matriarca do meu lar. Eu penso, uma refeição do meu dia eu preciso fazer. Às vezes eu tenho foto em Floripa. E aí ou eu faço o café da manhã, ou eu vou fazer o jantar. Mas uma refeição do dia eu preciso fazer pra nutrir a minha família. Esse é meu papel como mulher, né? E aí, tá lá no meu checklist. Às vezes o Gui chega em casa, ele tá super cansado. Mas ele não deixa de cumprir o papel dele como homem, de ir lá fazer um chazinho pra mim. De fazer um carinho. Então a gente entende que a gente precisa nos cobrarmos quanto a esses papéis que a gente tem na vida das pessoas na sociedade, entendeu? Então, eu assumo hoje um posicionamento, levanto uma bandeira dentro de uma religião ou dentro, né, pra falar sobre algo. Eu tenho que entender que eu sou responsável por aquilo. E eu não posso simplesmente amanhã não falar mais e abandonar a minha bandeira que eu levantei. Porque eu escolhi levantar, eu escolhi ser casada, então eu preciso sustentar aquilo, né? E aí, a responsabilidade, maturidade, sucesso. Porque a gente se preenche. Por que existem muitas pessoas com dinheiro que não são preenchidas? Porque elas não têm isso na vida delas. Elas não estão se sentindo úteis para as pessoas que elas estão fazendo diferença. Então, o verdadeiro sucesso e felicidade vem disso. De você entender o quanto você é importante na vida das pessoas que você conquista, né? Muito legal isso, Márcia, muito legal. Se tu fosse deixar uma frase agora pra encerrar, qual que seria? Busquem autorresponsabilidade. Existe autossuficiência, mas eu acho que autorresponsabilidade é você pegar a responsabilidade, o teu futuro e botar em cima da tua mão e falar: agora quem decide o que vai acontecer tá aqui, ó. Não é Thaís, não é pai, não é mãe, vizinho, não é marido, não é vizinho, não é filho, não é ninguém. Autorresponsabilidade. Busquem autorresponsabilidade. Que a vida de vocês pode ir onde vocês quiserem, onde vocês definirem. Vocês podem tudo. A partir do momento que vocês forem autorresponsáveis. Antes disso, lamento. Nada acontece. Márcia, queria te agradecer por ser essa primeira convidada, ter aceitado de primeira. Feliz. Foi muito legal essa troca, gostei bastante. Não tinha experiência nenhuma, né? Não sei se eu fugi do tempo, do script aqui, enrolei, porque eu falo bastante, eu sou falante, né? Não, mas muito legal. Acredito que o pessoal aí vai ter bastante sites também. Foi maravilhosa essa troca. Muito obrigada pelo convite. E... é isso. Obrigada pela atenção, por nos ouvir, né? E por favor, escrevam aí qual foi a mudança que esse podcast gravou na vida de vocês, né? Porque a nossa intenção aqui é justamente essa, é ser um meio de transformação. E aqui a Márcia é meio de transformação de imagem para vocês. Isso aí, gente. Um beijo e nos vemos aí pelas redes sociais.